aquilo que nós adoramos, que nós louvamos, é muito importante nesse contexto. Nós precisamos estar ciente desse aspecto para entender a queda de Salomão e as suas práticas. Voltando à questão do Jardim do Éden, Deus ele decretou a serpente se arrastaria pelo pó da terra. Toda prática ocultista hoje está intimamente ligada à prática de Kundalini. Até nessa ilustração aqui nós vemos o desenho simbólico da Kundalini. Ela já é adormecida ali na parte mais baixa. Segundo essas práticas que são realizadas, né, nessas seitas ocultas, eles despertam essa serpente fazendo subir por esses 7 chakras, por essas portas da nossa alma. Isso se chama alta magia sexual. E no experimento de fazer subir essa serpente através dessas portas ou chakras, é que eles conseguem então enganar a pessoa para que comece a adorar certas deidades pagãs. Quando eu comecei no esoterismo, teve todas essas práticas e eles incentivavam a gente a invocar os deuses do Egito, né? Porque essa seita ela estava ligada à filosofia egípcia. Só que não é porque esses chakras eles são usados no ocultismo, né, que eles não existem no ser humano. Realmente essas portas existem. Vocês podem constatar, né, tanto biblicamente quanto biologicamente. Só que é totalmente ao contrário, né? Eles fazem essa energia da Terra, que é, segundo a escritura, a energia da Terra, ela é maligna. Nós devemos buscar as coisas do alto. Então essa serpente, ela subiria por esses chakras, né, que é simbólico. Devemos vigiar cada uma das portas, porque elas são as lâmpadas do nosso templo, para que não venhamos cair na idolatria. Salomão ele recebeu muito conhecimento, mas o conhecimento ele não salva, ele é traiçoeiro e quando a pessoa se afasta da adoração e invocação verdadeira, a pessoa termina se curvando a essa idolatria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por mais que Salomão ele recebeu muito poder, depois ele se desviou porque ele não preservou o temor. Temor não significa medo, temor significa respeito. Você deve ter respeito ao conhecimento que você recebeu da parte de Deus, daquilo que ele te revela. Então, Salomão ele passou a praticar a magia sexual, né, e adorou vários deuses da fertilidade. Deuses malignos que pediam até oferendas de sangue humano. E a literatura oculta, né, apresenta algumas das práticas de Salomão. Só que essas práticas você não vai encontrar na Bíblia. Na Bíblia você só vai encontrar que ele apostatou, que ele serviu, né, Moloque, Astarote, Milcom. Nós temos essas 7 portas, né, porque ele foi o construtor do templo. E nos escritos que falam sobre essas práticas você vai ver. Você vai ver que eles falam, né, de Kundalini. E ela é referida como uma serpente que sobe por essa área aí sexual e ela estaria dando à pessoa algum tipo de poder, que é o mesmo que foi prometido lá no Éden. E muitas pessoas falam, né, do hexagrama, desse símbolo aqui de Salomão. Muitas pessoas acham que é a estrela de Davi, mas só que é um símbolo de magia. A chave de Salomão, ou clavícula de Salomão, é uma coleção de manuscritos com feitiços antigos, chamados Grimório, com ensinamentos cabalísticos e talmúdicos, atribuídas supostamente ao rei Salomão. A clavícula é parte da obra, ou Tratado Mágico de Salomão, que descreve o rei Salomão como um feiticeiro. Embora sejam livros de série apócrifas, acredita-se que essas práticas foram realmente realizadas por ele. Como nós lemos nas escrituras que ele realmente apostatou e serviu deuses da fertilidade. E tem a questão dos selos, né? Selo de Salomão. Os símbolos que ele usava para trabalhar com essas forças ocultas e com essas entidades. Esse selo aqui do Salomão, que é Astarote e Moloque. Dizem que esse selo estaria no anel que ele usava, na frente e no verso. O historiador judeu Flávio Joséfo apresentou Salomão como o autor de 3.000 livros de exorcismo e encantamentos. O primeiro livro de magia que realmente lhe foi atribuído é o Testamento de Salomão, escrito em grego, provavelmente na Babilônia e no Egito. Supostamente, né, Deus teria lhe oferecido um anel, conhecido como o Selo de Salomão, que permitiu comandar gênios ou o que seria 72 demônios, o qual se atribuem a Goétia, nome dado às práticas mágicas que são vistas como proibidas ou diabólicas. O termo é particularmente conhecido em conexões com a obra Argoétia, que aparece como primeira secção do Grimônio do século XVII. Mas a palavra já era usada desde a Grécia Antiga, no neoplatonismo, para se referir à baixa magia. Tem esse registro, né, desses símbolos. Nós vemos aqui o hexagrama,
com a letra T no meio, que seria Tamuso, aqui um símbolo que seria o anel mágico, e o famoso vaso de cobre. Né? Então isso consiste, né, toda a filosofia da Cabala, do ocultismo, que é oriundo da Babilônia e Egito. Porque Salomão, após apostatar, ele começou a praticar todas essas práticas aí e servir esses deuses da fertilidade. O selo de Salomão, o hexagrama e o pentagrama é usado para banir e invocar essas entidades. O hexagrama, né, é símbolo de Saturno e o pentagrama é símbolo de Astarote. E nós sabemos que Saturno ele tem uma lua chamada Pandora, que eu até comentei aqui. A Pandora ela representa um vaso de bronze ou uma caixa que Salomão aprisionava os demônios. Então tem uma referência, né, bem próxima dessa relação aí da Pandora com essa caixa que Salomão aprisionava esses demônios. Então certamente foi alguma filosofia oriunda deste culto aí a Saturno, né, que também é conhecido pelo nome de Moloque ou Cronos. Por isso que nessa prática Salomão aprisionava os demônios, né, neste vaso de bronze, que eram muito bem selado, e as entidades, né, não podiam escapar, já que ele as controlava. Pandora ela foi criada pelo deus Hefesto, que é o deus dos vulcões, né, e ela foi criada para punir a humanidade. Ela assume tanto um caráter fálico, porque ela assemelha-se a um vaso, e também a uma caixa. Né? Quando se abre a caixa de Pandora, saem todos os demônios. O hexagrama, que nós conhecemos bastante, né, como estrela de Davi, é um símbolo que contém elementos planetários e um sistema de invocação para banir e invocar as entidades, os rituais do hexagrama. Nós vemos até aqui no YouTube muitos ocultistas, né, falando que esse símbolo ele é poderoso, que se você praticar você vai se tornar rico, e também está relacionada, né, à prática da numerologia e da cabala. Porque o sistema planetário e os quadrados mágicos, eles são todos numéricos. Na tradição ocultista antiga, cada planeta tem sido tradicionalmente associado a uma série de números, especialmente quadrados mágicos, que compreendem matrizes quadradas de números, nas quais as somas dos números em cada linha ou coluna representam alguma síntese. O quadrado mágico de Saturno, que é 666, então todo ocultista ele vai trabalhar com essa parte da numerologia. Eu faço aqui as leituras aqui no canal para a gente entender como eles estão trabalhando com isso. Como é que eles usam no dia a dia. Se você for ver, todas as notícias têm alguma numerologia estranha. Podemos ver pessoas falando, né, abertamente disso daí. Outro dia eu entrei no canal aqui no YouTube e eu vi uma jovem ensinando como invocar esses 72 Daimons, né? Mas só que essas práticas aí são malignas, você não deve jamais fazer isso.